Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário. Sintam-se acolhidos, que o Senhor seja conosco, nos amparando, nos intuindo e nos fortalecendo neste novo dia que se inicia, porque todo dia, ao amanhecer, é um dia recheado de oportunidades e convite de Jesus a nós para segui-lo, para sermos servos fiéis de Deus. Bom, hoje eu convido a todos a iniciar o nosso domingo lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, o capítulo 5 é um dos maiores capítulos do Evangelho, recheados também de ensino a todos nós, e vamos refletir sobre a passagem bem e mal sofrer. Bom, nosso Evangelho de hoje ele traz uma reflexão sobre o sofrimento. Porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós sofremos. Cada um carrega seu fardo, cada um passa por um infortúnio, por suas provas e suas expiações. Mas a questão que o nosso Evangelho traz é o bem e o mal sofrer. Será que nestes momentos nós estamos ali sofrendo, nos entregando de uma forma maléfica que ele coloca? Ou nós estamos sabendo sofrer no seguinte sentido, de sofrer, mas saber que por trás ali daquele sofrimento tem um aprendizado? Bom, meus queridos amigos e amigas, eu vou contar uma pequenina história do nosso querido exemplo, que é Chico Xavier. Um exemplo de espírita, um exemplo de cristão, um exemplo de ser humano para todos nós. Chico Xavier, nós sabemos ali que ele abdicou, ele se dedicava muito à sua missão aqui na Terra. E ele sofria de catarata, ele tinha várias crises de pneumonia, ele tinha angina, então ele sofria ali com fortes doenças. Fora isso, ele tinha os infortúnios da vida. Ele sofria com críticas maldosas. Chico passou ali por altos e baixos em sua vida. Porém, ele nunca deixou de trabalhar. Ali, sofrendo com a angina, com a catarata, sofrendo com as crises de pneumonia, Chico estava firme e forte ali, continuando servindo a Jesus, servindo a Deus e a todos aqueles irmãozinhos que estavam ali, aguardando uma gota de consolação e de amparo que o nosso irmãozinho Chico concedia. Chico estava ali de pé, porém, alguns amigos que eram bem próximos ali de Chico, eles ficavam encucados com aquilo. Eles ficavam questionando assim: Chico, como pode você passar por essas doenças todas? Justo você, Chico, que é um trabalhador fiel de Jesus, como você pode fazer isso? E aí esses amigos, eles questionavam assim: mas cadê os benfeitores espirituais neste momento? Cadê Emmanuel? Cadê Bezerra de Menezes? Como que eles podem, Chico, te deixar passar por tudo isso? E aí Chico sempre respondia assim, que ele jamais aceitaria privilégios. Ele jamais aceitaria. E Chico, além dele passar por essas etapas difíceis, por doenças ali do corpo físico, ele passava com resignação, continuava trabalhando, jamais desistiu da sua missão e ele também agradecia. Ele agradecia o sofrimento porque ele dizia que eram bênçãos. Por que bênçãos? Porque ele estava aprendendo, ele estava ali quitando uns débitos do passado, ele estava sendo iluminado com o aprendizado que o Pai estava concedendo a ele. Então ele agradecia esses momentos difíceis na sua vida. Olha como Chico era um irmãozinho realmente iluminado, né, meus queridos amigos? Bom, e esses amigos, eles não assim que reclamavam ali, que ficavam falando: Chico, mas por que você? Por que você tá com essa doença? O que tá acontecendo? Justo você que faz tão bem, auxilia, ampara. E agora, Chico? E aí, Chico, ele ficava ali dizendo: não, eu não vou aceitar privilégios. Ele vencia com resignação, tinha coragem, tinha muita fé de passar por esses momentos difíceis. E aí, ele sempre ali, mesmo com muitas dores e dores agonizantes, ele continuava trabalhando e ele tinha sempre uma pitada de bom humor. Então, quando esses amigos chegavam e ficavam muito questionando, ele contava um caso.
um caso para eles que era assim, Chico falava que tinha uma linda moça lá no século XVI, na Espanha, uma moça muito rica, muito poderosa, de uma família muito assim, rica mesmo. E essa moça, ela se chamava Teresa d'Ávila. Só que ela, em certo momento da sua vida, abdicou de tudo. Abdicou do berço de ouro, abdicou da riqueza para ir viver e servir ao próximo. Teresa d'Ávila, ela foi e se mudou para um convento pobrezinho, bem simplesinho, lá na Espanha, que se chamava Convento Carmelita da Encarnação. E Teresa, abdicando realmente do seu berço de ouro, de todas as regalias, de todo o conforto, ela foi viver para servir, fez grandes obras ali auxiliando os órfãos, as viúvas que estavam ali desalentadas, servindo realmente o próximo. E ela viajava, ela fazia as peregrinações ali pela região, ela ia ou a pé ou montada em uma mula. E ela ia para servir. Só que Teresa, Chico contava que ela sofria de angina e febres constantes, e eram febres assim muito altas, sabe? Então, mas ela jamais, mesmo com febre, mesmo com angina, deixou de ser fiel, de ser uma serva ali e de estar amparando os irmãozinhos que precisavam dela. Certa feita, Chico conta que ela foi atravessar um rio. Só que veio um temporal. Naquele momento que ela foi atravessar o rio, aí o temporal veio e ela caiu no meio da correnteza e foi jogada. E quando ela ia se afogar, uma mão tirou ela. Jesus. Jesus salvou Teresa naquele momento. Ela foi salva pelas mãos do Mestre Jesus. Quando ela ia se afogar, ele salvou ela. Aí Jesus virou para Teresa e disse: "Está vendo, Teresa? É assim, em meio aos perigos da estrada, que eu trato os meus discípulos e os meus amigos queridos." E Teresa, ouvindo isso, ela ficou muito agradecida. Ela estava, tadinha, capaz que até assustada ali daquele momento. E ela ficou tão feliz, tão grata, só que ela não se conteve. Com muito bom humor, ela respondeu assim: "Oh, compreendo, Senhor. É por isso que tendes tão poucos." Ou seja, Jesus vira para Teresa e disse assim: "É dessa forma, nos perigos da estrada, que eu trato os meus discípulos." Ou seja, Jesus jamais desampara, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, ele apareceu ali, ele viu a resignação, a coragem, o esforço daquela irmãzinha, ele foi ali e salvou ela. E aí, Teresa, volta ali de bom humor, ela vira e fala assim: "Compreendo, Senhor, é por isso que tens tão pouco." Ou seja, é por isso que Jesus às vezes tem tão poucos irmãozinhos fiéis que mesmo nas dificuldades, nos infortúnios da vida, nas doenças, eles estão ali, continuam sendo fiéis e servindo a Deus e servindo os propósitos de Jesus. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos para a nossa reflexão depois dessa historinha de hoje. Vamos pensar aqui, quantos de nós sabe sofrer? Bom, vou reformular um pouquinho melhor aqui a minha questão, mas é exatamente isso. Quantos de nós sabe realmente sofrer bem? Ou seja, quantos de nós compreende que o sofrimento é uma salvação? Quantos de nós compreende que o sofrer no presente é um aprendizado para o nosso espírito? E não só se entrega ao sofrimento, na tristeza e na amargura e desiste de tentar, mas sofre com vistas na vida eterna, sofre com coragem, sofre com fé. Sabe sofrer, digamos assim. Bom, meus queridos amigos e amigas na Terra, não há quem não sofra, não há. Todos nós carregamos o nosso fardo e nós sabemos, cada um sabe o quanto o fardo é pesado. Todos nós passamos por dificuldades, por infortúnios, todos nós temos pedrinhas no nosso caminho que nós devemos vencer. E neste momento, a oração, ela é um sustentáculo essencial. Só que só não basta a oração, meus queridos amigos. Nós precisamos também ter coragem, ter a fé viva na bondade de Deus neste momento e ter também a vontade. E a vontade
com V maiúsculo, é realmente querer, vencer, ser vitorioso, tirar aquela pedra do caminho e passar por ela, vencer. Nosso amiguinho Vinícius, lá no livro Nas Pegadas do Mestre, ele nos diz: uma vontade frouxa, deseducada, é a causa dos fracassos. Ou seja, se a gente não tem vontade, se a gente não quer vencer, se a gente não quer superar aquele problema, se a gente não quer vencer aquele sofrimento, a gente tem uma vontade frouxa. E essa vontade frouxa é o quê? Nos leva ao fracasso, à estagnação. Fracasso no sentido de ficarmos estagnados, de não vencermos as nossas provas. E lembremos que salvar é nos educar espiritualmente. Porque na hora do sofrimento, naquele sofrimento agudo, nas dores angustiantes, é a hora que a voz de Deus fala mais alto em nosso coração. Nos momentos de sofrimento, é a hora que a voz de Deus fala mais alto em nosso coração. E nós estamos nos educando na hora do sofrimento. Estamos sendo mais humildes. Estamos aprendendo a suportar, a vencer com resignação. Estamos vencendo a impulsividade. Estamos nos fortalecendo. Estamos lutando contra o desânimo. Estamos combatendo a indignação. Nós estamos aprendendo, meus queridos amigos, mesmo passando pelos sofrimentos. Então vamos nos lembrar daquela frase do mestre em que ele nos diz: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a tudo, inclusive a própria vida. Tome sua cruz e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a tudo, inclusive a própria vida. Tome sua cruz e siga-me. Vejamos o exemplo do nosso irmãozinho Chico Xavier, o exemplo de Teresa d'Ávila. Mesmo em dores agonizantes, eles continuaram sua missão. Eles jamais pararam de servir o Mestre por pedrinhas em seu caminho. Jamais. E às vezes, a gente, por coisinhas pequeninas, desanima. Por coisinhas pequeninas a gente fala: ah, hoje eu não vou não, porque hoje eu tô cansada, então hoje eu não vou servir a Jesus. Ah, pareceu uma coisa aqui material mais importante, eu não vou. Quantos de nós, quando está ali servindo a Jesus, está com a cabeça em outro lugar, com desânimo, sem vontade de vencer, sem vontade de estar ali servindo, porque acha que esses pequenos infortuninhos são desculpas para não seguir? Vejamos novamente Chico Xavier, vejamos Teresa d'Ávila, lembremos então de Jesus, nosso grande guia e modelo da humanidade. O quanto Jesus e seus apóstolos não foram perseguidos e jamais deixaram de ser fiel a Deus, mesmo no sofrimento, mesmo nas angústias, mesmo nos momentos difíceis. Deus não nos desampara, mas a gente precisa ter força, ter vontade de sair disso, ter muita fé. A fé viva, ela nos transforma por dentro, meus queridos amigos e amigas. E nestes momentos de sofrimento, nós temos que ter a fé viva e saber que esse sofrimento é um aprendizado, que esse sofrimento ele vai nos transformar para melhor, meus queridos amigos. E depois, quando esse sofrimento passar, se a gente sofrer com resignação, se a gente sofrer com vistas na vida eterna, esse sofrimento se torna pequenino durante toda a nossa vida eterna do Espírito, porque a gente sempre se lembra daquelas palavras do Mestre Jesus: bem-aventurados aflitos, porque é deles o reino dos céus. E depois que aqui na terra tudo passar, nós estaremos nos braços do Pai, porque seremos consolados. Não busquemos consolação aqui na terra, porque aqui nós ainda sofreremos e teremos muitas pedrinhas no nosso caminho, mas vamos aguentar, vamos vencer com resignação, com coragem, com fé e com muita oração, porque Deus nos aguarda do outro lado. Lembremos: bem-aventurados aflitos, porque é deles o reino dos céus. Tenham todos um excelente dia, um excelente domingo. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho Diário. Essa foi uma mensagem com muito amor, com muito carinho, com uma gota de esperança do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Lembrem-se sempre, meus queridos amigos, nós
Passaremos por infortúnios e por etapas difíceis, mas tenhamos na nossa consciência e no coração, bem no fundo da nossa alma, que é um aprendizado. Então vamos juntos com coragem, resignação e muita fé vencer os obstáculos da vida e nos tornar mais fortes espiritualmente. Tenham todos um excelente dia, que assim seja.